Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, nós resolveremos algumas questões sobre velocidade. Vamos lá? Neste exemplo, nós trazemos um problema que diz que um indivíduo vê o vapor do apito de uma antiga locomotiva situado a 1020 metros. Então, nós temos aqui o nosso observador e ele vê aqui, ó, o vapor, a fumaça dessa locomotiva. Meus desenhos são péssimos. Na verdade, ele está tão distante, né? 1020 metros. É a mesma coisa que 1,020 quilômetros. É uma distância bem longa. Enfim, tem alguns obstáculos aqui, mas ele vê a fumaça aqui, o vapor do apito dessa locomotiva, que está situada a uma distância dele de 1020 metros. Depois de quanto tempo ele ouve o ruído, sabendo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo? Observe que ele visualizou o vapor subindo quando o maquinista apitou a locomotiva. Entretanto, o som deste apito, né, como uma onda sonora, vai caminhar na direção do meu observador. Este som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, qual a distância que este som tem que percorrer? A distância que o som tem que percorrer é a distância que o trem está do meu observador. Ele aqui, ó, vai escutar o som desse apito. Então, a minha distância é uma distância de 1020 metros. A velocidade com que o som vai se propagar no ar é de 340 metros por segundo. Considerando o conceito de que a velocidade escalar média é dada pelo deslocamento promovido e o intervalo de tempo decorrido para que esse deslocamento tenha acontecido, nós temos aqui então que 340 metros por segundo é a velocidade com que o som tem que percorrer os 1020 metros. E ele fará isso em qual intervalo de tempo? E aí, se não tem ninguém aqui embaixo, tem um. Para resolver isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar cruzado. Este vezes este, que vai me dar 340 vezes ΔT, 1 vezes 1020, 1020. O meu ΔT será 1020 dividido por 340. 1020 dividido por 340 vai dar 3 o quê? Segundos. 3 segundos, considerando que a velocidade está em metro por segundo, a minha resposta correta é a letra B. Este próximo exemplo, ele traz também um exemplo bem genérico de velocidade média. Ele diz, considere uma viagem qualquer na qual um corpo se move com uma certa velocidade média. Observe que ele não me deu um valor numérico para essa velocidade média. Ele disse que esse objeto está se deslocando e que ele tem uma certa velocidade média. Eu conheço? Não. Então, eu vou simplesmente chamar de V. Se essa mesma viagem que é feita com essa velocidade V, fosse feita com uma outra velocidade média, que eu vou chamar de velocidade média 2, que é
50% maior que essa anterior, que é a velocidade v. Então, qual é essa velocidade média v2? Essa velocidade média v2 é aquela mesma velocidade v mais 50%. 50% de quem? Do próprio v. Ok? Então, eu posso dizer que essa minha velocidade média v2, ela é 1,5 daquela velocidade v. Ela é a velocidade v como um inteiro mais 50% dela, que é metade. Então, seria 1,5 de v, a minha velocidade. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Se ela fosse feita com essa velocidade 50% maior que a anterior, qual seria a economia de tempo que essa pessoa teria? Então, pensa que você tem a mesma viagem. Você está saindo aqui de Nova Venécia e está indo lá para Colatina. Então, a distância entre Nova Venécia e Colatina vai ser a mesma, né? Você tem esse ΔS, independente da velocidade que você faça. Dependendo da velocidade que você faz, você vai gastar um tempo maior ou um tempo menor. Então, o que você tem? Que se a velocidade é v, você vai fazer o ΔS em um ΔT. Mas, se você fizer esta mesma viagem com este mesmo ΔS, com a velocidade de 1,5v, você vai fazer o mesmo deslocamento, porém com um tempo diferente. Se a sua velocidade é maior, você vai gastar menos tempo. Mas aí ele quer saber qual seria a economia de tempo. Quanto tempo menos seria feito? E aí você vai... o que a gente tem que fazer numa situação como essa? Eu vou gastar 50% menos do tempo? 25% menos do tempo? Quanto menos de tempo eu vou gastar? Então, eu posso utilizar de artifícios matemáticos ou utilizar de artifícios lógicos. E aqui eu vou fazer uma comparação usando como base e pressuposto o mesmo deslocamento, ok? Então, se não tem ninguém embaixo aqui, tem 1. E se não tem ninguém aqui embaixo, tem 1. E o que eu posso dizer? Que 1 vezes ΔS é ΔS e V vezes ΔT é V vezes ΔT. Ok? Então, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho que 1 vezes ΔS é ΔS e 1,5V vezes ΔT2 é 1,5 vezes V vezes ΔT2. Só que esse ΔS é igual a este ΔS aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover aqui, como existe uma igualdade, então se ΔS pode ser dado como essa velocidade vezes o tempo que é gasto por essa velocidade, para percorrer essa distância, se o ΔS é o mesmo ΔS daqui, isso aqui também é igual a isso aqui. Aqui ficou um ΔT2, eu coloquei o 2 aqui em cima, fica parecendo que é ao quadrado, né? ΔT2, e por que eu estou colocando 2? Porque eu chamei aqui de velocidade média 2, só para fazer referência de que esse tempo é dessa velocidade, que é 50% maior. Então, o que eu preciso fazer? Se esse ΔS aqui é igual a esse, quer dizer que esse termo aqui, pela relação de igualdade, também é igual a essa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a igualdade dessas duas variáveis aqui, né? Destes dois termos, para encontrar qual relação existe entre os tempos. Dessa forma, os termos que eu tenho, que são ΔS igual a V vezes ΔT, e
o mesmo ΔS, que pode ser dado por 1,5 de V vezes ΔT2, que é o tempo gasto nessa situação, eu vou igualar. ΔS é igual a ΔS. Da mesma forma que V vezes ΔT é igual a 1,5V vezes ΔT2. Sendo assim, eu tenho V desse lado da igualdade e V deste outro lado da igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar, que seria a mesma coisa que dividir dos dois lados da igualdade por V. Se eu divido aqui por V e desse outro lado também por V, eu vou simplificar porque esse V vai virar 1. E aí, o que eu tenho aqui? Que o tempo gasto na primeira viagem é igual a 1,5 do tempo gasto na segunda viagem. Então, qual é este tempo que foi gasto na segunda viagem aqui? Ah, professora, então aqui ele é 0,5 maior. Então, qual foi o tempo que foi gasto? Eu vou estar aqui multiplicando, né? Eu vou passar dividindo. Então, eu tenho o tempo gasto na primeira viagem dividido por 1,5 igual ao tempo que foi gasto na segunda viagem. Ok? E aí, quando a gente faz a divisão de 1, né? Na verdade, que é 1 ΔT dividido por 1,5, nós temos aqui que o meu ΔT2 é igual a 0,66666 dízima do tempo que foi gasto na primeira viagem. Correto? Então, qual foi o tempo da segunda viagem? Foi um tempo que é dado por 0,66666 dízima da primeira viagem. E aí eu vou te dizer qual foi a economia de tempo que nós tivemos aqui. Foi uma economia de 50% do tempo? Não, porque o ΔT2 ele é uma fração desse tempo gasto na primeira viagem, de 66% aproximadamente, correto? Então, eu posso dizer que a economia de tempo para um tempo desse inteiro foi de 33%. Mas por que 33%, professora? Quando você faz menos 0,66666 dízima, você vai ter como resposta 0,33333 dízima periódica. E 0,333333 é aproximadamente 33%, que é a diferença entre o tempo na segunda viagem e o tempo gasto na primeira viagem. Isso quer dizer que houve uma redução de 33% no tempo gasto na primeira viagem, ou seja, o tempo da segunda viagem é aproximadamente 66% do tempo gasto na primeira viagem. Como resposta correta, a letra B. Aqui nós temos um outro exemplo. Este exemplo, ele traz um carro que percorreu uma distância entre duas cidades com uma velocidade de 60 km por hora e fez a viagem de volta fazendo o mesmo trajeto. E quando ele fala o mesmo trajeto, é aquela situação, né? Eu tô indo de Nova Venécia para São Gabriel da Palha. O ΔS da ida é o mesmo ΔS da volta, considerando a distância entre as duas cidades.
correto? Porém, na ida, ele fez com a velocidade de 60 km por hora e a volta foi feita a 40 km por hora. Dessa forma, eu tenho aí um total de tempo gasto e um total de distância realizada. Entretanto, o problema me pergunta qual foi a velocidade média do carro no percurso total de ida e volta. E aí o que muita gente acaba fazendo confusão é com o conceito de velocidade média, que é o quê? Que é a razão entre o deslocamento e o tempo, e a média das velocidades. E aqui se fala de média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética seria eu somar a quantidade de velocidades que eu teria aqui e dividir pelo número de valores que foram estabelecidos, como por exemplo, eu fazer aqui 60 mais 40 e dividir por quanto? Quantas velocidades foram fornecidas? 2. E aí eu tenho 60 mais 40, que vai dar 100, e aqui daria 50 km por hora. Porém, eu não posso dizer que esse resultado com certeza é fiel de me dizer que a velocidade média no percurso total de ida e volta seria essa, de 50 km por hora. Porque ele não me pediu a média da velocidade. Que média é essa que eu estou falando? Eu estou falando da velocidade média, que seria, se ele tivesse mantido aquela mesma velocidade e não tivesse mudado do começo ao fim, tanto na ida quanto na volta, ele gastaria o mesmo tempo, ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que avaliar os dois trechos. Primeiro, eu vou avaliar a ida. A ida aconteceu com uma velocidade de 60 km por hora, para que ele percorresse a distância, no meu exemplo aqui, de Nova Venécia a São Gabriel da Palha, em um certo intervalo de tempo ΔT. Já na volta, o que ele fez? Ele já usou uma velocidade um pouco menor, estava com menos pressa. Foi a 40 km por hora, mas ele percorreu a mesma distância com o mesmo tempo? Não. Então, aqui eu vou chamar de ΔT1 e esse aqui eu vou chamar de ΔT2. E aí, o que eu tenho de diferente e o que eu tenho de igual nessas duas situações? De diferente nas duas situações, eu tenho as velocidades e os tempos. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no nosso exemplo anterior. Não tem ninguém embaixo? Tenho. Não tem ninguém embaixo? Tenho. Eu vou multiplicar cruzado. O ΔS vai ser igual a 60 vezes o ΔT1. Da mesma forma que esse meu novo ΔS aqui, né? Porque 1 vezes ΔS é ΔS. Multipliquei cruzado aqui, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1 vezes ΔS, ΔS. 40 vezes ΔT2, 40 ΔT2. Então, eu tenho aqui que as distâncias são as mesmas, entretanto, as velocidades e tempos não. Mas ele quer saber o quê? Qual foi a velocidade média do carro no percurso total, ida e volta. ΔT2 é o tempo que ele gastou na volta e ΔT1 é o tempo que ele gastou na ida. E para fazer o total, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é a velocidade média total, que é todo o trajeto. Então, meu ΔS total dividido pelo meu ΔT total. E quem é isso? Essa velocidade média total. ΔS total é quanto? É ΔS da ida
mais ΔS da volta. E quem é ΔT total? ΔT total é ΔT da ida mais ΔT da volta. Não é? Então, eu posso dizer que a velocidade média total é 2 vezes o meu ΔS dividido por quem? Dividido por ΔT1 mais ΔT2. Professora, e agora o que eu faço com isso? Meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Porque eu tenho 3 variáveis, eu tenho ΔS, eu tenho ΔT1 e tenho ΔT2. Ora, eu sei que o ΔS pode assumir o valor de 40 vezes ΔT2. E sei que o próprio ΔS também pode assumir o valor de 60 vezes ΔT1. Então, como que a gente prossegue a resolução deste problema? Vamos avançar. O que eu sei é que ΔS é igual a 60 vezes ΔT1 e sei que ΔS é igual a 40 vezes ΔT2. Só que, se está aqui multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo, correto? Então, eu posso dizer que ΔS dividido por 60 é igual a ΔT1. Da mesma forma que ΔS dividido por 40 é igual a ΔT2. E quando eu for escrever a minha velocidade média total, eu vou ter 2 vezes ΔS dividido por ΔT1 mais ΔT2, que é o tempo da ida mais o tempo da volta, e 2 vezes as distâncias percorridas. Então, o que eu vou fazer? Se existe um sinal de igualdade, eu posso substituir onde os termos estão. E aí, eu vou fazer de pretinho aqui. Vou substituir o ΔT1 por quanto ΔT1 vale, que vale ΔS sobre 60. E aqui na frente, eu vou dizer que 2 vezes ΔS vai ser dividido por quê? Por ΔS dividido por 60 mais ΔT2. Quem é ΔT2? O meu ΔS dividido por 40. Nossa, ficou feio isso, hein? Eu estou dividindo por fração, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso aqui, ó, e tirar o meu mínimo, ok? E aí eu vou fazer o quê? Tirando este mínimo aqui. Muita gente prefere fazer, né, 60 vezes 40 e utilizar os termos, ou simplesmente tirar o mínimo associado. Então, eu vou dizer que a minha velocidade média total vai ser igual a 2 vezes ΔS dividido por quem? E aí, eu vou tirar o mínimo aqui embaixo. E eu vou dizer que é 60. 60 dividido por 60 é igual a 1. 1 vezes ΔS é ΔS. Mais 60 dividido por 40 é igual a 1,5. 1,5 vezes ΔS é igual a 1,5 vezes ΔS. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou dizer que isso é uma igualdade. Que a minha velocidade média total vai ser igual a 2 vezes ΔS dividido por quem? ΔS mais 1,5 ΔS é a mesma coisa que 2,5 ΔS dividido por 60. E aí eu tenho uma divisão por uma fração. Essa divisão por fração, eu resolvo de que forma? A minha velocidade média total
é o quê? Repete o primeiro termo, que é 2 vezes ΔS, e multiplica pelo inverso do segundo. Quem é o inverso do segundo? É o inverso do termo aqui, ó, do meu denominador, que vai ser 60 dividido por 2,5 ΔS. E aí eu tenho ΔS em cima e ΔS embaixo. O que acontece com o meu ΔS? Eu simplifico ΔS dividido por ΔS é 1. E aí o que me sobra como resultado para a minha velocidade média no termo total? 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 2,5. 120 dividido por 2,5 vai dar 48. Quanto? Quilômetros por hora. Ai, professora, mas é quase 50. Tá, mas se ele não fizer a 48, ele não vai gastar o mesmo tempo. Então, a velocidade média para que ele gaste o mesmo tempo no total, para percorrer a distância total, tem que ser essa. A velocidade média não é a mesma coisa que a média das velocidades. Ok? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Grande beijo para vocês!